Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Eu creio que essa semana é uma semana de muitas bênçãos nas nossas vidas. Caiu um principado que estava lutando contra nós. E te prepara, porque essa é uma semana de colheita. Eu não estou falando pela fé, ainda que eu esteja falando pela fé, mas não é pela fé não. Eu já estou vendo Deus fazer, entendeu? Então isso está atingindo o Ministério Ver e Crer inteiro, no Brasil e fora do Brasil. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Lucas capítulo 4. Ontem nós ministramos sobre a necessidade de vencermos as sequências de ataques que vêm sobre nós para tentar nos parar, criar uma hemorragia espiritual nas nossas vidas. O diabo muitas vezes ele não vem uma vez, ele vem assim, pá. Vamos ver como Jesus lidou com isso? Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Aí vem aquela pergunta religiosa, ou não, porque a sua resposta pode estar tão longe da verdade. Como ficar cheio do Espírito Santo? Orando muito? Jejuando muito? Não é, pastor? Não. Você é cheio do Espírito Santo da mesma maneira que você é salvo. Porque tanto o Calvário quanto o Pentecoste é um fato. Você é cheio do Espírito Santo pela fé. Você crê que ele, no Antigo Testamento, foi prometido. No Novo Testamento, ele é derramado. Então você começa a adorar a Deus, Senhor, obrigado pelo teu Espírito, pronto. Você está cheio. Você está tão cheio quanto Jesus estava. Então você não se enche do Espírito pelas obras, pela fé. O que isso resulta? Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ou seja, fato de eu estar cheio do Espírito me faz alguém guiado pelo Espírito. Mas não é em qualquer lugar, que diz guiado no deserto. E algo muito interessante ia acontecer com o Senhor. Diz assim no versículo 2: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então você vence essa sequência de ataques, estando cheio, sendo guiado e entrando nas práticas espirituais. No caso aqui foi o jejum. O que é um jejum religioso? E o que é um jejum espiritual? O jejum religioso é aquele que você jejua para Deus fazer. Você jejua para que algo aconteça. Você jejua para que Deus tenha piedade de você. Você jejua para fazer um sacrifício. Você jejua para se autoflagelar e de tanto sofrer sem comer, você deve ser merecedor de alguma coisa. Tudo errado. Jejum tem a ver com a crucificação da sua carne na cruz do Calvário. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 10: se o Espírito está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
Então, quando eu jejuo, eu estou praticando a morte providenciada para a minha carne. Eu estou mortificando a minha carne para ficar mais ajustável com as coisas do Espírito. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu recebo essa palavra? Fala para o irmão que está ao seu lado: para com esses jejuns religiosos que vai ser bom só para você emagrecer, mais nada. Então diga comigo: ser cheio do Espírito. Todos repitam comigo: ser cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito, entrar nas práticas espirituais. Verso 3: disse-lhe então o diabo. Quarto lugar, para que você vença essas sequências de ataques, depois que você foi cheio do Espírito, depois que você começou a ser guiado, depois que você entrou numa prática espiritual que o Espírito te guiou, talvez não é um jejum, talvez é adoração, talvez é a confissão da palavra, talvez é um período maior de oração em línguas, enfim, você precisa ser guiado em tudo. Deus não te criou para liderar a si mesmo, em termos do seu relacionamento com Ele. Deus te criou para ser liderado. E quanto mais você é liderado, mais você se lidera. Quanto mais você é liderado, mais você se governa. Amém? Agora aqui diz que o diabo falou. Você tem que entender que na guerra espiritual há momentos que não é Deus que falou com você, foi o diabo que falou com você. Você nunca vai vencer as sequências de ataques de Satanás se você não souber discernir quando é o Espírito Santo que está falando, quando é o homem que está falando, quando é a sua alma que está falando, quando é a sua carne que está falando e quando é o diabo que está falando. Eu posso te dar algumas dicas. Por exemplo, quando é o diabo que está falando, você não se sente bem, você se sente pressionado. Quando é o diabo que está falando, você se sente obrigado a fazer aquilo. E você se sente também um pouco ameaçado se não fizer. Deus não. Deus, quando Ele te fala, Ele te deixa completamente livre. Você é completamente livre para escolher seguir ou não o Espírito. O Espírito fala e te dá paz, para que você possa decidir. O diabo fala e fica te empurrando. Vai. Tá? O diabo vai trazer confusão, o diabo vai trazer uma pressão. Você vai se sentir assim, parece que é o Espírito Santo, mas você não está confortável. É o diabo. E o diabo disse: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, o diabo disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Dá glória a Deus, meu irmão. Querido, o que está escrito é suficiente para o diabo. O que é revelado é suficiente para o seu espírito. O que você pratica é suficiente para a sua fé. Eu vou repetir isso. Isso é muito importante. E eu vou te explicar por quê.
O que está escrito é suficiente para o diabo. O que te é revelado é suficiente para o seu espírito, recriado em Cristo Jesus, seu espírito vivificado. O que alimenta o seu espírito vivificado é revelação da palavra de Deus. É tocar no entendimento espiritual. É ouvir Deus pelo testemunho interior, pela palavra revelada, pela voz do Espírito, por uma visão, por um sonho, por algo de Deus que cai sobre mim, me explode no entendimento, e eu sei porque eu sei que é daquela forma. Amém? Agora, o que é suficiente para a sua fé é você se comportar segundo ela. O comportamento da fé te dá apropriação. A atitude da fé te leva a receber. Muitas pessoas sabem pedir a Deus, mas não sabem receber. Por quê? Porque eles não têm um comportamento que recebe aquilo. Qual é o comportamento que recebe? É o comportamento que crê que já tem antes de tocar. Querido, não existe outra equação da fé. A fé funciona assim. A fé você crê que tem antes de ver, e você verá. Quem crê com o coração e confessa com a boca. Agora, por que a palavra escrita é suficiente para o diabo? Se ele é um ser, entre aspas, tão inteligente, se ele é um querubim caído, o diabo, ele é um querubim caído. Lembra quando Deus amaldiçoou a serpente? Ele falou assim para a serpente: você vai se alimentar do pó da terra. Lembra quando os discípulos foram enviados pelo Senhor? Eles voltaram todos felizes porque os demônios se submetiam a eles. Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Lembra lá em Apocalipse capítulo 12, quando diz que o diabo foi atirado para a terra? Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós pensamos o diabo além do que ele é. Nós damos para ele um reconhecimento falso. Nós damos a ele. Por exemplo, você já falou de coisas espirituais para alguém morto espiritualmente, e você percebeu que a pessoa não estava entendendo nada que você estava falando? Você acha que quando nós estamos aqui fluindo na unção profética, o diabo está entendendo alguma coisa? Você acha que porque você entende a revelação, o diabo entende? Você é um espírito vivo, ele é um espírito morto. O diabo está em trevas. O diabo está mergulhado em trevas há eu não sei quantos mil anos, talvez milhões de anos, que ele não está mais diante da glória de Deus. Então não pense você que essa revelação que você recebe pode ser compreendida por Satanás, porque não pode. Por isso, o diabo, você não fica derramando revelação para ele, porque ele não vai entender nada. Você fala logo o que está escrito. Quando você perceber que é Satanás, você não fica dando um de profeta. O diabo não sabe lidar com profetas. O diabo sabe lidar com a palavra escrita. Então, quando você se pegar sendo atacado por Satanás, quando você se pegar sendo atacado por um espírito maligno, você tem que entender que ele está comendo naquele momento pó da terra. Ele não tem acesso ao ouro do céu. Ele tem acesso ao pó da terra. Levanta a sua mão e diga comigo: Satanás não tem acesso ao ouro do céu. Hoje, ele é uma serpente velha, o antigo dragão, a antiga serpente, mais forte, que se alimenta do pó da terra.
Quem almoçou direitinho hoje, dá glória a Deus. Quem tomou um café gostoso hoje, diga aleluia. O diabo não tem esse privilégio. Ele come o pó da terra. Então Jesus não perdeu tempo em ficar assim, porque eu tenho uma revelação, porque eu tenho um entendimento, porque nos últimos anos, Satanás, eu entendo. Não, Jesus disse, está escrito. Não só de pão viverá um homem. Porque Jesus sabe quem é o diabo. Você trata o diabo, muitas vezes, de igual para igual, porque você não sabe quem é ele. Naquele dia, naquele grande dia, todos dirão, mas é isso aí que enganava as nações? É esse vermezinho aí? Então o diabo não tem poder de tocar na sua vida, irmão. O diabo não tem poder de tocar na sua vida, irmão. A palavra de Deus é que você é nascido de Deus e Deus te guarda. Jesus disse que você vai pisar serpentes e escorpiões, que são níveis de principados e potestades, e nada absolutamente te causará dano algum. Irmão, porque eu estou debaixo de uma retaliação. Sai disso, irmão. Que retaliação? Como assim? É porque eu estou debaixo de uma guerra. Eu não estou falando que não tem guerra, mas pensa um espírito que caiu há 4 bilhões atrás. Ele está sem acesso à verdade há muito tempo. Ele está sem acesso à glória de Deus há muito tempo. Ele está sem acesso à luz da face de Cristo há muito tempo. Você não. Todo dia você está bebendo do Espírito Santo. Paulo disse, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Então, essas sequências de ataques, elas visam colocar Satanás num lugar que ele não está. Não, mas eu fiz um curso com a pastora fulana de tal. Pois é, você não devia ter feito esse curso, porque agora você ficou preso em você mesmo, por causa do maldito curso. Ó, bendito curso. É porque eu agora tenho uma turma aí da batalha espiritual no Brasil e no mundo. Irmãos, eu não questiono a motivação desses irmãos. Eu não questiono o coração desses irmãos. Eu não questiono o amor pelo Senhor que eles têm. Mas não é num helicóptero derramando óleo numa cidade que a cidade será salva. Não é plantando Bíblia debaixo de árvore, debaixo de prédio, que a cidade vai ter um avivamento. Porque se isso fosse verdade, nós já teríamos um avivamento há muito tempo no Brasil. Todo tipo de ato profético que você possa imaginar, já inventaram e já fizeram nessa nação. E o Brasil caminha a passos largos dentro da corrupção, dentro de uma vergonha nacional, dentro de algo terrível. Os porta-vozes do avivamento, na verdade, mataram o avivamento. Porque colocaram o diabo no lugar que Jesus nunca colocou. Jesus não discutiu com ele. Jesus falou, está escrito. Está escrito. Mas ele transportou Jesus lá para Jerusalém. Foi uma experiência muito esotérica. Foi uma experiência muito doida. Cara, eu não estou nem aí. Não estou nem aí se o diabo hoje me pegar e me levar lá para a China. Eu vou dizer, está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus, porque eu sei que ele come o pó da terra. O diabo não precisa de revelação, a letra vence ele. O diabo não precisa de revelação, a letra vence ele. Agora, você precisa ter revelação da letra para dizer com ele, com fé. Porque o diabo respeita fé. O que não dá é para você nem ele acreditar no que você está falando. O complicado é aquela batalha espiritual que quem está confessando a palavra não crê, e muito menos quem está recebendo, que é o capeta.
Então levanta as suas mãos bem e diga assim: Satanás precisa da palavra, meu espírito da revelação, minha fé de um comportamento que recebe. Aleluia! Aprenda a dar a palavra escrita para Satanás. Se ele falar que você está doente, me diga verdadeiramente, diabo. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, ele carregou sobre si. Deixa eu te falar uma coisa, esse assunto de doença entre eu e você já está resolvido. Cala tua boca. Aí ele vai dizer assim: mas esse sintoma no seu corpo? E aí você dirá: mas eu tenho uma revelação que você nem sabe o que é. Ah, mas o sintoma piorou, por isso que o meu comportamento está firme. Porque o meu comportamento recebeu a cura. E a cura brota no meu corpo todo dia. Ela brotou hoje, ela vai brotar amanhã, vai brotar semana que vem, vai brotar o ano que vem, e eu terei uma vida na saúde divina. Então não permita que Satanás aconselhe você, sem que você, em primeiro lugar, perceba que é ele que está falando. Porque o diabo não fala no seu espírito te dando paz, convicção. Ele fala na sua alma, deixando você confuso. Perceba que é o diabo e declare a palavra. Está escrito: eu sou sarado. Está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas seu filho está nas drogas. O meu filho não. O meu filho é um profeta das nações. E aí quando você declara a palavra, você faz ele comer o pó da terra. Quando você declara a palavra, você faz ele comer o pó da terra. Quando você fala a palavra para o diabo, você faz cumprir a profecia. Ele tem que comer o pó da terra. Ele tem que se humilhar. Porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus derramou revelação nas multidões. Jesus derramou revelação nos discípulos. Para o diabo, Jesus nunca deu uma revelação. Porque o diabo não pertence a essa categoria mais. Ele caiu. Jesus disse para ele: qual é o seu nome? Legião. Está escrito. Não tem muito, nos 4 evangelhos, não tem muito assunto de diabo e Jesus. Tem muito assunto de Jesus pondo os capetas para correr. Sai, vai embora. Desaparece. E as pessoas iam sendo libertas. Porque Jesus sabia quem ele era, e Jesus sabia quem o diabo era, Jesus sabia onde ele estava, e Jesus sabia onde o diabo estava. Se você souber onde você está e onde o diabo está, você vai fazer ele comer o pó da terra. Não, mas eu estava lá em casa e uma presença entrou no quarto. Do Espírito Santo? Não, pastor, cada cabelo da minha cabeça arrepiou. Que vergonha! Como que o diabo consegue entrar no seu quarto e deixar você de cabelo arrepiado, irmão? Me deu umas tonteiras, pastor. Opa, vem cá, estou precisando colocar a mão em você. Você ficou tonto? Tem bicho aí dentro. Brincadeira, irmãos. Porque tem crente que ele tem uma mentalidade tão satânica, construída pela teologia religiosa, que ele acredita mais no diabo do que no Espírito Santo. O diabo deixa ele confuso, obrigado, empurra ele, ele faz. O Espírito Santo sopra, ele não faz. O diabo, lá em Apocalipse, diz que emergiu do mar um cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Não, lá diz assim: um cordeiro com voz de dragão. A aparência te engana, mas a voz não, irmão. A voz é de dragão. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: chegou o tempo de você pôr o diabo para comer pó. Rejeite
toda doutrina que faz do diabo um vencedor. Rejeite toda doutrina que deixa o diabo tocar em você. Rejeite toda teologia que justifique, sabe, um combate assim, pau a pau. Não é pau a pau. Ele está na terra e você está no céu. Não é pau a pau. Você toca nas riquezas celestiais. O diabo perdeu tudo. Então ele só tem o engano, a mentira. Entendeu? Você tem que falar para ele: cara, você mente muito bem, mas não vou entrar mais na sua não. Rapaz, sabe que a sua mentira foi tão convincente? Sabe que a sua mentira foi tão convincente que por muitos anos eu acreditei. E eu acreditava, eu entrava em guerra, eu amarrava, eu fazia cara feia, eu gritava com você, eu ficava até rouco gritando com você. Irmão, pelo amor de Deus, nunca expulsa um demônio gritando. Chega no ouvido da pessoa e fala assim: sai. E não tem que segurar a pessoa também não. Parece que vai expulsar um demônio, tem junta 5, 10 para segurar e um para expulsar. Que autoridade é essa? Vai lá e fala: sai. E deixa a pessoa se tribuchando lá. Daqui a pouco ela vai estar feliz da vida, liberta. Por quê? Porque você sabe quem você é. Você sabe onde você está. Você conhece a sua posição em Cristo. Você conhece a sua autoridade em Cristo. Você conhece o poder do nome de Jesus. E você sabe que no nome de Jesus o diabo tem que comer pó. Às vezes ele cria uma situação para dizer assim: está vendo quem está comendo pó? Muitas vezes ele cria uma situação para você e diz assim para você: está vendo quem está comendo pó? Esse é o melhor momento para você dar o troco. Você simplesmente diz assim: diabo, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu não estou entendendo, mas eu não preciso entender. Então preste atenção. Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, e você está debaixo dos meus pés. Essa é a verdade. E a Bíblia diz que ele vai fugir de você, porque Satanás não suporta o poder da verdade no espírito e na boca de quem crê. Então o diabo precisa da palavra escrita. Agora, eu preciso de revelação. E revelação vem através da oração em línguas. A oração em línguas ativa a revelação. A oração em línguas é um dom de revelação. A oração em línguas vai me ensinar coisas que ninguém me ensinaria. Eu vou ter acesso a um conhecimento muito seleto. Eu vou ter acesso a um conhecimento muito privativo, muito privado, muito próprio, muito original, muito do meu espírito com o Espírito de Deus. E quanto mais eu orar em outras línguas, mais eu vou ter densidade própria. Eu preciso que você repita essa palavra. Levanta a mão e diga: densidade própria. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você papagaieia o pastor Heber. Você papagaieia o Dave Robertson. Você papagaieia o seu pastor. E isso não tem densidade. Densidade é quando você está tocando no Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está fazendo um download para o seu espírito, e você fala, e a sua fala é ungida. Você abre a boca e sai poder. Você abre a boca e extravasa graça, porque o Deus que está falando em você está enchendo você de entendimento espiritual. E o entendimento espiritual não tem referencial na terra para que se possa ser comparado. O entendimento espiritual, você não vai achar nenhum livro
nenhum livro na livraria que vai dar comparação com o que o Espírito Santo está ensinando para você. Você, na verdade, mas muitas vezes até assustar, fala: Deus, eu nunca vi isso, será que isso não é da minha cabeça? E Deus vai falar assim: não, não é da sua cabeça, é que você agora está aprendendo comigo. Senhor, mas eu não tenho coragem de pregar isso. Mas continue orando em línguas, porque vai chegar uma hora que o fogo vai queimar todas as amarras da religião em você, e você vai dizer: quer saber? Pá! Você vai começar a soltar as bombas que vão libertar as pessoas. Querido, o que vai libertar as pessoas é o que libertou você. O que vai tirar as pessoas do buraco é o que tirou você do buraco. O que vai curar as pessoas é o que curou você. Por isso, no Evangelho não há nenhum espaço para teoria. No Evangelho não há nenhum espaço para a religiãozinha do seu Sebastião, da dona Joana, do apóstolo tal, do pastor fulano de tal, do grande pregador. Eu estava pensando aqui, e eu falo isso com temor e tremor, mas hoje eu estava pensando: gente, eu não sei quando eu vou trazer uma pessoa para pregar aqui de novo, de fora. Eu prefiro ouvir vocês. Hoje é melhor ouvir vocês do que ouvir pessoas que vêm de fora, porque vocês estão mergulhando, vocês estão tocando em algo que, quando vocês falam, eu sou alimentado. Eu não quero ouvir quem fala de oração, eu quero ouvir quem ora. Eu não quero ouvir quem aprendeu sobre fé, eu quero ouvir quem crê. Não quero ouvir quem tem um diploma, eu quero ouvir quem tem uma coroa. Diploma é algo que o homem te dá, mas coroa só Deus. E Tiago diz: persevera que você ganha a coroa da vida. Suporta as tribulações, aguenta o tranco, porque você vai ter autoridade de vida. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então fala para o irmão que está ao seu lado: dê para o diabo a palavra, dê para o seu espírito revelação, e dê para a sua fé ações de fé, comportamentos que apropriam. Meu querido, aprenda a ter uma reação espontânea. Aprenda a ter uma reação rápida. Sabe, que você não precisa ficar uma semana lendo a Bíblia para ter um segundo de reação. Agora, se o Espírito Santo te guiar, pegue um livro como Filipenses, leia 50 vezes. Pegue um livro como Romanos, leia 50 vezes, até que toda aquela verdade encha você. Um livro como Esther, Ruth. Seja alguém que sabe se absorver da palavra de Deus, mas se absorver a tal ponto que a sabedoria de um comportamento que recebe é estabelecida. E eu preciso te falar uma coisa: não tem demônio, não tem circunstância, não tem homem que pode impedir chegar na tua mão o que você crê. O que você crê te liberta do diabo, o que você crê te liberta do homem, o que você crê te liberta de você mesmo, o que você crê te liberta da circunstância, o que você crê chega na tua mão. O que você crê, você pega. Levanta as suas mãos e diga: crer é apropriar. Mais forte: crer é pegar. Crer é agir na palavra que eu recebi. Mais forte: crer é aprender
a transformar a sabedoria do Senhor em ações correspondentes. Aleluia! Eu preciso entregar um certo valor para uma pessoa hoje, máximo amanhã. Um valor um pouco alto. E circunstancialmente falando, era impossível. Mas eu disse para ela, já é. Já está feito. Eu dei para ela total convicção de que eu ia dar o dinheiro. E eu vou dar. Mas como é que vai ser, pastor? Todas as vezes chega. Porque quando eu creio, um leito se abre do trono de Deus até mim e o rio flui na minha direção. Quando eu creio, eu sou atingido pelo raio da bênção. Quando eu creio, eu sou encontrado. Porque Deus não está escolhendo, Deus está procurando. Ele já escolheu todo mundo em Jesus. Agora, quem crê é encontrado. Deus não está olhando no trono, deixa eu ver quem eu vou abençoar. Não, Ele já fez tudo soberanamente em Cristo. Cristo é a soberania de Deus dispensada por uma fé simples, que entende pelo Espírito e se comporta e fala. Agora, querido, muitas vezes falar o que você crê passa por um sentimento muito negativo, porque a sua alma está um pouco presa ainda na circunstância. Por isso que muitas vezes você requer, às vezes 1 mês, 2 meses de confissão da palavra, e se requer, fica lá, irmão. 1 ano confessando a palavra. Mas quando espírito e alma se unem, você fala e acontece na hora. Deus é Deus do instantâneo. Deus é Deus do de repente. Deus é Deus do agora. Aquele leproso, ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Tocando nele, Jesus diz: eu quero. Fica limpo. E a Bíblia diz: imediatamente. Deus é o Deus do imediatamente. Quem está demorando não é Deus, é a junção da alma com o seu espírito. E é um espaço tão pequenininho, irmãos, mas é um abismo tão grande, que muitas vezes para você falar que está curado, você tem que se levantar contra médicos, você tem que se levantar contra a falsa esperança. A pior coisa de quem não é curado é que ele tem uma falsa esperança. Ou seja, ele pensa que está crendo, mas na verdade ele está esperando ser curado. A maioria das pessoas que morrem porque vão no médico. Pastor, você está me mandando não ir no médico? Misericórdia, quem sou eu? Eu quero te levar para o quarto, para Deus falar com você. Eu quero te levar a orar em línguas. Eu jamais vou falar para você não ir no médico. Mas pode observar, a pessoa estava bem, estava até de boa. Aí o médico falou assim: ó, tem até metástase. A pessoa já se vê no caixão. Já espalhou pelo corpo inteiro. A pessoa começa a despedir da família, avisa o Brasil. E aí, põe o Brasil para incredulizar, orando por ela. Todo o Brasil está clamando por algo que Deus já fez. A pessoa morre. Aí fica todo mundo pensando: nossa, mas nós oramos tanto, por que Deus não fez? Aí Deus fala assim: porque não era para orar, era para crer. Jesus não mandava o cara entrar fazer uma campanha de oração. Jesus falava assim: levanta, toma o seu leito e anda. Atitude.
Vai lá no tanque de Siloé, se lava. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Uma coisa é você pensar que está crendo, outra coisa é você crer. O contrário também é verdade. Muitas pessoas não morrem porque creem de verdade. Aquilo que eles estão sentindo pode aumentar, pode explodir, pode ficar ali batendo na porta 365 dias do ano e ele está respondendo do outro lado: não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Já você vai ficar aí 1000 anos, eu vou ficar aqui 1000 anos respondendo, porque eu não creio que eu sou enfermo, eu creio que eu sou sarado. Eu não creio que eu tenho falta, eu creio que eu sou suprido. Dinheiro vem, sempre vem. Ah, mas aqui o povo não oferta na sua vida. Mas eu não preciso do povo. Ah, mas tem uma pessoa lá em tal cidade que sempre faz uma boa oferta na sua vida. Nem preciso dela. Eu não preciso de quem não me oferta e nem de quem me oferta. Eu só preciso crer que eu sou suprido. Deus pode usar um ímpio para bater na minha porta 3 horas da manhã e falar assim: cara, ou eu te dou esses 10 milhões ou eu não durmo nunca mais. Aí eu vou perguntar para ele: cara, eu até pego essa sacola de dinheiro, meu, como é que foi esse negócio? Apareceu lá em casa um anjo e me deu seu endereço, seu nome. Você é o Weber, não é? Sou. Pois é, me deu seu endereço, mandou trazer o dinheiro aqui. Eu creio nesse Deus, irmãos. Vou falar de novo. Eu creio nesse Deus. Fé é Deus funcionando na minha vida. Fé não é eu papagaiando de um evangelho que não funciona. Fé não é eu papagaiando de um evangelho água com açúcar, diluído, leite diluído na água. Um evangelho dissoluto, um evangelho humanizado pela carne, um evangelho ensinado por Adão e confirmado por Moisés. Não, eu não quero esse evangelho. Eu quero o evangelho ensinado pelo Espírito Santo e confirmado pelo Espírito Santo. Meu irmão, pelo amor de Deus, vai para o seu quarto. Pelo amor de Deus, abre essa boca e fala em línguas. Pelo amor de Deus, medita na palavra. Relaciona com Deus. Toca nele. Sabe, quando você adorar, deseje que o que está operando dentro dele passe a operar em você. Eles não entenderam, pai, vou falar de novo. Quando você adorá-lo, procure visualizar além, veja dentro dele, procure puxar para dentro de você o que está dentro dele. Porque o que está dentro dele criou o universo. Imagina o que vai criar na sua vida. O nome dele é Eu Sou, I am that I am. Eu sou quem eu sou. Yahvé, o que opera nele, criou e sustenta todas as coisas. Se eu conseguir ter isso em mim, eu vou recriar o meu mundo. Eu vou recriar o meu mundo. O Senhor te diz: eu te dei a fé para você recriar o seu mundo. Para de murmurar. Para de murmurar e junte-se aos 300 que lambem a água igual o cachorro. Vai orar em línguas. Junte-se àqueles que têm coragem de pegar a tocha envolvida num cântaro e a trombeta no outro. Suba para cima do monte, quebra o cântaro, toca a trombeta e assista a confusão no arraial dos midianitas. Agora,
Acontece o contrário, a religião faz o diabo assistir a confusão no nosso arraial. Por isso eu me recuso a participar da roda dos escarnecedores, porque os escarnecedores desistiram. Os escarnecedores não acreditam mais. Os escarnecedores mudaram o coração e mudaram o discurso. Os escarnecedores não têm mais a mesma garra de fé, firmeza. Então eles precisam estar falando, escarnecendo, eles precisam estar falando de alguém. O que alimenta eles não é mais a revelação, o que alimenta eles é a queda do outro, é o problema do outro. E você se aproxima dele, 2 minutos ele já vai estar falando de alguém. Eu falei 2 minutos com muita positividade. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como que medita de dia e de noite? Assim, ó. Se comande lá machurraja suqueram mandarabai. Requetolomondo rebará, dirigindo o carro, tomando banho, tomando banho, falando em línguas, envolvendo o meu espírito com os mistérios de Deus, envolvendo o meu espírito com os mistérios de Deus, até que de repente esses mistérios comecem a explodir no meu entendimento, renovando a minha mente, quebrando as correntes interiores, sarando as minhas emoções, quebrantando a minha vontade, me fazendo participante da santidade de Deus. Aleluia. E fazendo participante da santidade de Deus. O que significa isso? Significa que o que é intrínseco nele agora se tornou intrínseco em mim. E eu tenho o mesmo resultado. Ah não, gente, eu vou parar de pregar nessa igreja aqui. Vou repetir, se dá um jeito de bater o pé no chão, fazer alguma coisa. O que é intrínseco em Deus passa a ser intrínseco em mim, e eu tenho o mesmo resultado. Agora eu vou repetir, você vai dar glória a Deus como quem entendeu de verdade. O que é intrínseco em Deus passa a ser intrínseco em mim, e eu tenho os mesmos resultados. Deus é cercado por glória, eu também. Deus é cercado por seres extraordinários, eu também. Deus está sentado no trono, eu também. Deus tem Cristo ao seu lado, eu também. Deus tem o Espírito Santo como seu assistente, eu também. Deus reina pelos séculos dos séculos, eu também. Tal Pai, tal Filho. Você acha que o seu Pai Celestial quer que você tenha uma vida num nível menor do que a dele? Você acha que o seu Pai Celestial anseia para você menos do que ele vive e tem? Ele quer te dar a glória dele, a santidade dele, o trono dele, o nome dele, o poder dele, a verdade dele. Ele quer que você seja igual a ele. Eu vou fazer o homem segundo a minha imagem. Eu vou fazer um homem segundo a minha semelhança. Ou você se parece com Deus, ou a religião te pegou. Ou você se parece com Deus, ou você está amarrado na mão de algum homem. Ou você se parece com Deus, ou outros interesses entraram no seu coração.
e você parou de seguir a estrela e ficou em Jerusalém com os fariseus, com os saduceus, com os zelotes, com os essênios, sai de Jerusalém e vai para Belém, porque o menino está lá. Reencontra a estrela, meu irmão. Reencontra a estrela, meu irmão. E no caminho, pelo amor de Deus, não me monte outro movimento. Ache o avivamento. Porque a maioria das pessoas que abandonam a religião montam outra. A maioria das pessoas que chutam a religião montam outra, e eles são 2 vezes mais filhos do inferno do que os que eles deixaram. Deus está te falando, eu não te quero preso em esquemas, nem te quero montando um. Eu quero te ver na minha presença. Eu não quero te ver gerando sistemas que criam uma falsa igreja na terra, que deixou de ter compromisso com o meu espírito e passou a ter compromisso com a voz do homem. Se eu não tiver um gabinete, se o pastor não falar comigo, se o pastor não pôr a mão na minha cabeça, se a profeta tal não falar comigo, eu preciso do homem, da profeta, do apóstolo, eu preciso do pastor. Aí você me diz, pastor, mas isso não é de Deus. Até certo ponto, sim. Mas chega uma hora que esses homens, se forem de Deus mesmo, eles têm que te empurrar no abismo e falar, agora voa. Porque se eu te soltar, eu vou perder os benefícios que você me dá. Então é melhor que eu faça de você um bonsaizinho, lindo na minha prateleira religiosa, do que uma árvore frondosa que frutifique igual a mim. Se eu te soltar, eu vou perder os benefícios. Como é que eu faço? Eu não sei crer. Eu sei pregar sobre fé, mas eu não sei exercer fé. Então eu preciso prender você, porque você substitui a minha fé. Você é a razão da minha incredulidade. Porque o empresário fulano de tal aceitou Jesus. Mais muquirana do que... É o que menos dá na igreja. Ah, se tal empresário se convertesse. A primeira coisa que ele não quer é que fale em dinheiro, porque o dinheiro é o Deus dele. Deus não sustenta a obra com grandes empresários, não, irmãos. Deus sustenta a obra através de homens que crê. Ele pode usar grandes empresários? Ah, isso é outra coisa. Como pode usar 2 moedas a viúva. Ele usa o que ele quiser. Com uma queixada de jumentos, Sansão fez um estrago. O segredo não é o grande empresário, nem a viúva. O segredo é quem está olhando para o gasofilácio. O segredo é quem está por trás, julgando os corações, discernindo os espíritos e aprovando ou reprovando. Porque Deus não aprova a sua aparência. Porque eu tenho 5.000 membros. Você pode estar no inferno com 5.000 membros. Porque meu ministério tem 300 igrejas debaixo do meu apostolado. Pastor, mas você está achincoalhando algo tão bom. Não. Eu estou tentando acordar você para ter valores corretos. Que você tenha 2.000 igrejas.
que você ganhe uma nação inteira, que você sacuda as nações, mas com um coração que crê, rendido a Deus e a sua graça, comprometido com Deus a ponto de estar como Filipe, num avivamento em Samaria, em Atos capítulo 8, e no outro momento ele estava no deserto com o eunuco. Porque o importante não é estar com a multidão, nem com o eunuco, o importante é obedecer ao Espírito Santo. Deus, essa voz não pode ser sua, porque os paralíticos estão andando, tem um poder caindo aqui. Como é que eu vou pregar para um? Eu vou pregar para um? Ei, meu irmão, me aguarda. Olha para mim aqui. Que cara é essa, pastor? Não sei. É uma inspiração que está me dando agora. Me aguarda. Você vai valorizar uma ovelhinha. Você vai amar. Deus vai te levar num lugar que uma ovelhinha para você vai valer mais do que uma multidão de almas que só querem coceira na barriga e entretenimento evangélico. Que isso? É o Espírito Santo falando assim: eu vou te pegar. Ah, me aguarda. Eu estou te esperando lá na esquina. E você vai estar correndo, eu vou fazer só assim, ó. E você... Aí eu vou pegar você, eu vou te ensinar a valorizar o que eu valorizo. Eu vou te ensinar a dar valor nas grandes coisas, mas eu vou te ensinar a dar valor nas pequenas coisas. Eu vou te mostrar que ser honrado não é ser honrado por homens, é ser honrado por mim. Para uns eu tenho fama, para outros eu tenho anonimato. Problema meu, diz o Senhor. Se eu quiser te colocar numa caverna o resto da tua vida como intercessor, eu ponho. Se eu quiser te levantar como o maior avivalista da história, eu te levanto. Pare de colocar parâmetros no que é grande ou que não é pequeno. Pense como eu penso, porque eu não busco grandes coisas nem pequenas coisas. Isso não me impressiona, diz o Senhor. Eu busco fidelidade. No pouco. Ah, mas está escrito que no muito eu te colocarei. Sabe o que é muito, irmão? É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito não é uma conta bancária com uns 500 mil reais, ainda que eu possa ter lá 5 milhões. Muito é aquela paz. Eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Isso é muito. Pouco é quando você está lutando para acreditar nisso. Pouco é quando você está batalhando ainda para acreditar que a graça dele te basta. Que se ele quiser fazer de você um Benihim, conhecido no mundo, ou aquele missionário que morreu entre os índios, esqueci o nome dele, David Brainerd. Você é só um vaso. Que ele não está preparando para esse tempo, ele está te preparando para a eternidade. Levanta essa mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Sacode o seu irmão, fala para ele: vira homem, rapaz, vira varão, vira homem de Deus, rapaz. Conserta esse coração. Joga fora essas motivações erradas fora.
Para de seguir o homem. Aleluia! Seja amigo do Espírito Santo. Seja íntimo do Espírito Santo. Seja livre no Espírito Santo. E sabe qual será o resultado disso? Você vai ser uma pessoa feliz. Porque felicidade não está nos desejos da sua carne. Felicidade está no descanso da sua fé. Onde Jesus é tudo em todos. Felicidade não é os desejos da tua carne satisfeitos. Felicidade é encontrar o descanso da fé. Felicidade não é realizar. Felicidade é não realizar. Para que Ele realize. Imagine no final da sua carreira, Deus virá para você e falar assim: cara, a obra foi grande, hein? Só que eu não tive nada a ver com isso. Cara, você está salvo pelo fogo, mas o fogo vai provar agora, vai queimar tudo. Não tem nada que possa ser aproveitado daí. Você não deixou um rastro de vida, você deixou um rastro de morte. Felicidade é viver em Deus e só nele. Para o diabo, a palavra. Para o seu espírito, revelação. Para a sua fé, atitude que recebe. Amém? Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui, pode colocar ali. Amanhã a bispa Camila vai estar compartilhando conosco a mensagem. Esposa do reverendo Bispa Camila foi demais, né? Amanhã, 7h30, o fogo continua. Graça e paz, Deus abençoe a todos. Você da internet, fique ligado. Deixa Deus quebrar tudo, reconstruir tudo e te estabelecer no novo tempo. O que Ele começou, Ele completará. Não pare de orar em outras línguas. Aleluia!